nossas vidas, meu Pai, para Ti. E que o Senhor, meu Deus, possa dirigir a essa reunião e a tudo que vai ser feito aqui, meu Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Fale com Deus aí, aonde você está. Diga para o Espírito Santo que você veio aqui nessa noite para que haja a salvação, para que haja a transformação na sua vida, em todos os aspectos. Diga para Deus que você precisa de um milagre. Diga para Deus que você está aqui porque você precisa da salvação, porque você precisa da presença de Deus na sua vida. Fale com Deus aí agora. Ó Espírito Santo, venha, meu Pai, nessa noite, meu Deus, e abençoa a vida dessas pessoas. Faça, meu Deus, com que haja hoje um novo nascimento, meu Pai, que vidas sejam transformadas, meu Deus, que o teu povo venha nascer de Ti, e que aonde quer, meu Pai, que a nossa voz alcance agora, que seja alcançada a salvação também. Dirija, meu Deus, e abençoa a essa reunião, em o nome do Senhor Jesus. Na longa noite eu a Ti vigiarei pela manhã a minha voz, e no teu templo, com muita fé, eu cantarei, ó derrama as tuas bênçãos sobre nós, ó derrama as tuas bênçãos sobre nós. Diga graças a Deus, bem forte para o Senhor. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode sentar, gente. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, no versículo 36. Você que trouxe o seu inário, abra o seu inário. Nós vamos cantar aqui essa canção. Na página 73, a última hora. Se tiver alguém que deseja adquirir nada, os obreiros vão passar, custa R$5, pessoal. Aí você pode adquirir. Página 73. Vamos cantar aqui essa canção, diz assim, ó: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Findar o labor desta vida, cante com fé, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar?
feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos dar a tua direção, meu Pai, com a tua palavra, para que nós possamos, meu Deus, entender qual é a tua direção, meu Pai, para as nossas vidas. Então, dirija, meu Deus, agora os nossos pensamentos. Abre, meu Pai, a mente dessa pessoa que está aqui, para que ela possa entender a tua vontade. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco nesta hora, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Nem sempre o que você ouve do altar de Deus é o que você gosta. Mas todas as vezes que você vem na igreja, o Espírito Santo, ele dirige para a sua vida não o que você gosta, mas aquilo que você precisa ouvir. Amém, pessoal? Amém. E o que você precisa ouvir hoje? O que nós precisamos ouvir hoje? Você precisa ouvir hoje exatamente a mensagem sobre como guardar a sua salvação até o último dia da sua vida. E não só isso, não só guardar a sua salvação, como se você ainda não tem a salvação, ou seja, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda hoje você pode entregá-la para o Senhor Jesus, porque nós vamos ter um batismo nas águas e nós vamos apresentar a sua vida para Jesus. Amém? Amém. É só você querer. Agora, olha só o que está escrito aqui, pessoal, no versículo 32. Vamos começar do 32. Ele disse assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? Mas você já sabe da história, né? Você já sabe. Pedro disse: se possível, Senhor, se possível, eu vou contigo até a morte. Será que é verdade? Jesus disse: ainda hoje tu me negarás quantas vezes? 3. E quantas vezes ele negou Jesus? 3. Exatamente, 3 vezes. Quer dizer, conforme Jesus havia falado, aconteceu. E eu pergunto a você: quantas pessoas que têm estado com Jesus e têm negado Jesus? Quantos? Quantas pessoas que estão aqui e você tem dito: eu estou na igreja, pastor, há 10, há 20, há 30 anos, e eu fiz a minha aliança com Deus. Eu disse para Deus que jamais eu iria negar Jesus. Só que não é verdade. Não é verdade, porque se você for olhar, você vai ver que tem pessoas aqui que já se afastaram 2, 3, 4 e até 5 vezes. 5 vezes da presença de Deus. E quando você se afasta, é como se você estivesse negando Jesus. Vai ter que editar o texto, Rafael, porque tem que virar a igreja toda do bispo dele. Está botando só em um, aí vai ter que tirar essa parte, né? Não precisava dizer. Quando, por exemplo, você tem vindo na igreja e você diz assim: Jesus, a minha vida é tua. Você diz: meu Deus, olha, a minha alma é tua. Mas amanhã, na hora que você começa a passar um probleminha, qualquer situaçãozinha que você enfrenta, aí você já abandona Jesus, já larga ao Senhor Jesus. Jesus nunca enganou não, meu pessoal. Jesus nunca disse assim: olha, quem for me seguir, pode se preparar que você vai ter uma vida boa, a porta é bem larga, o caminho
espaçoso, não. Ele disse: apertado é o caminho, estreito é a porta, mas ela conduz à salvação. Amém? Amém. Ela conduz à salvação. Aí você vê Pedro negando Jesus. Ele estando lado a lado com o Senhor Jesus, ele negou. Imagina hoje quantas pessoas que estão na igreja e nunca viram Jesus, nunca tiveram experiência com o Senhor Jesus. Então, essas pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, provavelmente elas não se aguentem por muito tempo com a sua salvação. O que faz uma pessoa estar firme com Jesus até o fim? O que faz uma pessoa permanecer firme até o fim com Jesus? Quem sabe responder? O que faz você permanecer firme até o fim da sua vida com Jesus? Por exemplo, quem você está na igreja aqui e você tem mais de 10 anos e você nunca se afastou? Levanta a mão. Nunca se afastou. Então, o que fez você estar aqui todos esses anos? O que fez? Deixa eu perguntar a uma pessoa aqui, porque ninguém quer falar, então eu vou perguntar. Quem tem mais de 10 anos na igreja? A senhora, por exemplo. Como é o nome da senhora? Fátima. Dona Fátima, a senhora tem quantos anos na igreja? 20 anos. O que fez a senhora ficar firme até agora com Jesus sem nunca se afastar? Foi o batismo do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo, a presença de Deus na vida de uma pessoa é que faz ela permanecer firme até o fim. Amém, pessoal? Amém. Ou seja, enquanto você não tiver o Espírito Santo, enquanto você não tiver um novo nascimento, é bem provável que você seja como Pedro. Amanhã ou depois você nega Jesus. Por exemplo, quantas pessoas não podem passar desse tantinho, ela já abandona a fé. Ela já abandona a fé. Ela pede algo para Deus, Deus não deu na hora que ela pediu, então ela já abandona a fé. O Espírito Santo tem nos sustentado, tem sustentado os pastores, os bispos, os obreiros da igreja. Aqueles que de fato, de verdade, entregaram as suas vidas para Jesus. Ele tem sustentado. Eu posso dizer para você que o que vai sustentar você por toda a vida é a presença de Deus. Amém, pessoal? Amém. Quando você tem a presença de Deus entre você, não há nada que consiga te derrubar. Amém? Amém. Não há nada que consiga tirar você de Jesus. Você ouve falar, por exemplo, de pessoas que trabalham há 20, há 30 anos numa empresa, não é assim? E ela chega a se aposentar, não é? Quem trabalhou aqui 30 anos numa empresa e se aposentou? Tem alguém? Levanta a mão. 30 anos você trabalhou numa empresa. E nesses 30 anos você dedicou a sua vida. Por quê? Porque você trabalhou e tinha certeza que no final do mês você receberia o seu salário. Não é assim? Aí, com a salvação, você deveria ser 10 vezes mais cauteloso. Porque ao final da nossa vida, nós vamos receber o saldo, que é a salvação, que é a salvação das nossas almas, ou a condenação das mesmas. Amém, pessoal? Amém. Agora, deixa eu entrar no outro espaço aqui, ó. Jesus no Getsêmani, preste atenção. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro não passou muito não, viu, pessoal? Pedro não passou quase nada. E quantas pessoas não têm passado quase nada e têm negado a fé? Eu não vou dizer para você que é fácil seguir Jesus, não é não. Você não tem a palavra da semana? Os dias são maus, os tempos são difíceis. Mas ele disse que ao final dos dias, os últimos dias, o Espírito Santo seria derramado. Amém? Amém. Então, continuando, ele disse assim, olha só, é isso aonde eu queria chegar. É aqui que eu queria chegar. Mateus, versículo 36, ele disse assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar
chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, o que está escrito aí, gente? Começou a entristecer-se e o quê? Olha, eu pensei que Jesus não sentia tristeza, não. Talvez você pense assim: Jesus era o Filho de Deus. Eu não acredito que ele tinha tristeza. Eu não acredito que, como Filho de Deus, ele tinha angústia. A Bíblia diz que Jesus foi ao monte do Getsêmani buscar no Espírito Santo a força para vencer aquelas situações. Amém? Amém. E eu digo para você que a força para você se manter de pé na sua vida é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Por que muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, hoje estão lá fora? Um dia estiveram com Jesus e hoje abandonaram, porque não guardaram a sua salvação, porque não guardaram a sua salvação, a sua alma, porque deixaram com que a chama do Espírito Santo se esfriasse. Você sabe que o Espírito Santo dentro de uma pessoa, ele é uma chama, e essa chama, ela é acesa. Ou seja, quando você vem na igreja às quarta-feiras, aos domingos, quando você vem na igreja, as suas baterias são renovadas. Amém, gente? Amém. Quando você chega na igreja, na quarta-feira e no domingo, as reuniões de quarta e de domingo são para reabastecer a sua fé. Diga graças a Deus. Mas isso não significa dizer que você não vai enfrentar lutas, que você não vai ter tristeza, que você não vai ter aflições. Agora, é preciso que você entenda que com Jesus nós vamos enfrentar, até o final da nossa vida, nós vamos enfrentar muitas aflições. Mas se você tiver com o Espírito Santo, com a presença de Deus, você vai se manter firme. Amém? Amém. Eu posso dizer para você que nesses 23 anos que eu encontrei Jesus, nos momentos terríveis da minha vida, os piores deles, eu sempre estive com a presença de Deus. Amém, pessoal? Amém. E era muito importante que você também tivesse, porque Jesus estava profundamente triste e angustiado. Por quê? Porque ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que ele iria ser decepcionado, que os amigos iriam lhe deixar, que ele iria ficar sozinho. E a pior de todas as dores, o próprio Pai, que era Deus, iria virar as costas para ele. Ele já sabia. Por isso ele foi ao Getsêmani buscar a força de Deus. Preste atenção. Essa reunião, ela tem como objetivo central fazer você meditar no que está dentro de você, na sua alma. Você sabe quantos dias ou anos de vida Deus ainda vai te dar? Você sabe quantos meses você ainda vai ter de vida? E as lutas que você vai enfrentar? O filho que hoje você segura, que hoje você abraça, você se programou para ter ele. Aliás, a gente sempre se programa para coisas boas. Foi a pregação de domingo. Todo mundo está preparado para coisas boas. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa, então há os preparativos, não é assim? Aí você prepara a igreja, aí você prepara o vestido. Agora deixa eu perguntar para você uma coisa. Existe algo, quer dizer, casamento forçado pelas circunstâncias, porque a mulher sábia, ela está vendo a situação da casa dela, mas ela diz: não, meu filho, vamos se unir, vamos pegar firme aqui. Se hoje a gente não tem, mas amanhã vai dar certo. Problema
É que a pessoa acha que o casamento vai ser a vida inteira só alegria, só riqueza, só saúde. Ela sobe no altar e ela faz aquele juramento. Na tristeza, na alegria. Na doença ou na saúde. Na pobreza ou na riqueza. Só que na realidade, vou dizer para você uma coisa. Isso é só uma ideologia. Porque a pessoa só está preparada mesmo para estar na riqueza. Ela só está querendo se preparar mesmo para a saúde. Ela só quer estar mesmo preparada por dias alegres. Porque quando vem as tristezas, quando vem os problemas, ela acha que o casamento não seria assim. Jesus subiu no monte com 3 discípulos. E ele disse: a minha alma está profundamente triste e angustiada. 38 ele disse assim, ó. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu. Yes. Olhe para mim agora. Você sabe que a dor que Jesus sentia era tão grande, pessoal, mas tão grande, que havia dentro do coração de Jesus essa tristeza, essa angústia, ao ponto dele fazer essa oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que, como homem, ele ia enfrentar uma luta muito grande. E se ele não tivesse aos pés de Jesus, se ele não tivesse buscando a presença de Deus, ele não suportaria. E ele teria que ser fiel até o fim. Amém? Ele teria que ser fiel até o quê? Até o fim.